carta, na realidade, está assinada por cerca de 20 aqui entidades e movimentos. E nós temos aqui hoje as brigadas, a CPT, né, Comissão Pastoral da Terra, Movimento de Libertação Popular, MNLM, Luta Popular, Pastoral de Rua. Mais algum movimento? O movimento de luta. Associação Pro Moradia, a Vitória Certa. Ah, Grupo de Moradia, Associação Vitória Certa. Grupo de Secado Santíssima Trindade. Santíssima Trindade. O MLB está chegando daqui a pouquinho, né? Movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Sim. Não é isso. Bom, antes de entrar nessa carta aqui... Oi? Bom, antes de entrar na carta aqui, eu queria só fazer também um resgate do processo eleitoral que aconteceu em 2014. Naquele momento, a gente, alguns movimentos urbanos, a gente fez ali uma série de ações diretas, trancamentos de via, algumas passeatas, manifestações, para pautar, naquele momento, a questão urbana, né, em Minas Gerais. E principalmente a constituição de uma mesa de negociação para conflitos fundiários no Estado. A nossa movimentação naquele período deu certo e a gente constituiu a mesa com os próprios movimentos populares, ajudando a escrever o decreto de fundação da mesa, que foi instalado no governo Pimentel. Sabemos ali também que o governo Pimentel teve uma postura muito ruim com os conflitos fundiários, apesar da nossa conquista da mesa de negociação. Inclusive as ocupações da Isidora, mais de 8.000 famílias, ele foi ali, chegou ao ponto de quase despejar, né, seu Vanderlei, morou na Isidora, seu Vanderlei, chegou ao ponto de despejar mais de uma vez as ocupações da Isidora, mostrando naquele momento ali que ele, no fundo e ao cabo, estava construindo um projeto de militarização da questão urbana e também de despejos forçados. E a gente sabe também que depois ele estava despejando todas as ocupações já no primeiro dia. A única forma capaz naquele momento de furar esse bloqueio foi as ocupações verticais do centro de Belo Horizonte. A Carolina Maria de Jesus, a própria ocupação Zezéu e Norma Lúcia, a Vicentão, a ocupação Pátria Livre, que foram capazes de furar aquele bloqueio, né, contra as ocupações verticais, e essa política que a gente repudia, de fazer despejos no primeiro dia, sem ordem judicial. Então era esse um pouco o cenário. Mas hoje, nós temos aqui também em Minas o governo Zema, que não colocou a mesa de negociação para funcionar por vários meses, deixou ela ali sem funcionamento, e quando retomou, sabemos também que é uma estrutura precária, e algo que estava acontecendo ali no final do governo Pimentel, fruto da luta, que era a conquista de terrenos públicos para regularização fundiária, e nesse sentido foi feito um acordo de permuta de terrenos no Estado com as ocupações da Isidora. Com essa lógica também de uma mesa com uma equipe bem construída, uma equipe de suporte muito boa, recursos e também terrenos disponíveis para resolução de conflitos fundiários, essa lógica foi derrubada pelo governo Zema, e a secretária Elizabeth Jucá chegou a dizer que a mesa é só diálogo. A mesa só para dialogar, para não resolver então os conflitos. Então, considerando esse cenário, nós nos reunimos, né, vários movimentos, para formatar o que seria a nossa pauta de reivindicações, para que os conflitos fundiários sejam tratados de forma justa, de forma ética e de forma que atenda de fato aos direitos sociais de quem está nas várias áreas de comunidades aí pelo estado de Minas Gerais. Estamos fazendo aqui a carta com os movimentos de sem teto, mas com viés também socioambiental, e sabemos então que há vários conflitos também de povos tradicionais do estado, de sem terra, e também de povos indígenas,
que merecem também ali a resolução dos seus conflitos de forma justa e ética. Então, povos ciganos, né, colhedores de flores, pescadores, então vários atores que precisam também de uma política fundiária de fato justa. Então, acho que o intuito da carta é esse, né, de também jogar para a esfera pública as nossas pautas de reivindicações, e sabemos que as candidaturas de esquerda que são as comprometidas de fato com essas pautas, e não à toa que são as candidaturas aqui presentes. Mandamos a carta também para o governo, para a campanha do Calil, principalmente também do Zema, e não tivemos ali retorno. Vanessa, bem-vinda. Não tivemos retorno, e acho que agora é divulgar, né, essa carta aqui hoje, colocar também nas redes sociais, né, no site dos movimentos, acionar a imprensa e reproduzir essas pautas aqui, que não se resumem também só à eleição e que vão ser motivo de luta nos próximos anos no governo que a gente tiver aí colocado. Então, acho que é um pouco isso que eu queria colocar. Dizer também, né, que o déficit habitacional em Minas Gerais, a Fundação João Pinheiro fala que são 557 mil casas, mas isso tem relação com o censo de 2010. Bolsonaro não fez censo, né, agora que está começando, e esse dado então está defasado, né, Frei Gilmar? Nós estimamos como movimento 700 mil moradias pelo menos de déficit habitacional no estado, e ao mesmo tempo nós temos aqui quase o número de casas de fato do déficit de imóveis vagos, que é a nossa palavra de ordem histórica, né? Tanta casa sem gente, tanta gente sem casa. Então, só os imóveis vagos já daria para sanar o déficit habitacional. Então, isso também para dizer que nós não acreditamos na política somente de provisão de construção habitacional, mas também de regularização fundiária das comunidades que já estão instaladas e que não podem sofrer despejo. Então, acho que é isso. Por despejo zero, por moradia digna, contra a militarização dos conflitos fundiários urbanos, contra o rodoanel, são várias pautas aqui que a gente vai fazer a dinâmica de leitura também na carta. Mas antes, aí só para explicar um pouco da dinâmica aqui também, eu falei aqui como brigadas, nós vamos passar para cada movimento presente também fazer uma fala breve, vamos ler cada parágrafo aqui, trocando entre os movimentos, e vamos passar para as candidatas se manifestarem. Boa noite! Boa noite! Aê, que beleza! Vanessa Portugal, bem-vinda! Então, sou Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. É uma alegria, uma grande responsabilidade estarmos aqui na noite de 13 de setembro de 2022 para lançarmos aqui em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, uma carta aberta dos movimentos sociais do campo e da cidade aos candidatos e candidatas ao governo de Minas Gerais. São 6 páginas, né, uma carta assinada, composta e assinada por 20 movimentos sociais do campo e da cidade, né? Então é um momento muito importante, né? E justamente o 13 não é perfeito não, mas é 1000 vezes melhor do que o 17, do que o 22, etc, né? Então, assim, lembrar, o estado de Minas Gerais é um dos estados onde tem uma das maiores desigualdades socioeconômicas do Brasil, né? Lamentavelmente estamos ainda muito atrasados. Aqui impera o poder das mineradoras, o poder do agronegócio, das monoculturas, né? Da cana, do eucalipto. Mais de 50% de toda a monocultura de eucalipto do Brasil está no nosso querido estado de Minas Gerais, né? Como Luiz Fernando, nosso advogado popular, estava dizendo aqui, em Minas Gerais são mais de 700 mil moradias faltando para o povo mineiro, né? De outro lado, a gente, a Comissão Pastoral da Terra, nós lançamos em outubro de 2020 um relatório
dizendo que no estado de Minas Gerais existem mais de 300 ocupações do campo da cidade ameaçadas de despejo, né? E nos últimos 14 anos, no querido estado de Minas Gerais, foram para ocupações urbanas, só urbanas, mais de 100 mil famílias. Mais de 100 mil famílias. Só em Uberlândia tem quase 30 mil famílias em ocupações nos últimos 14, 15 anos. Só aqui em Belo Horizonte, nos últimos 14 anos, em mais de 130 ocupações urbanas, o povo construiu na raça, em autoconstrução, né? Povo irmanado, metendo o pé no barranco, enfrentando o poder judiciário, enfrentando prefeitos insensíveis, governadores, tropa de choque, opressão. Em mais de 130 ocupações, só aqui em Belo Horizonte, nos últimos 14 anos, foram construídas mais de 35 mil moradias, libertando, em grande parte, da pesadíssima cruz do aluguel, da humilhação que é sobreviver de favor ou nas ruas, mais de 120 mil pessoas, né? Então, assim, nós queremos que todos os candidatos e candidatas a governador ou a governadora do querido estado de Minas se posicionem sobre essas quase 6 páginas, essa carta aberta dos movimentos sociais do campo e da cidade. Nós queremos saber e vamos divulgar para todo o povo de Minas Gerais qual é a posição de todos os candidatos e candidatas, se eles vão aceitar ou não assumir compromisso com o que está nessa carta aberta dos movimentos sociais do campo da cidade aos candidatos e candidatas ao governo de Minas Gerais. Foram muitas reuniões, né? E nós sabemos muito bem que os movimentos sociais do campo e da cidade, incluindo os movimentos ambientais, né, existem porque há injustiça socioeconômica, política, cultural, ambiental, etc., religiosa também, e os movimentos sociais lutam para resolver os problemas a partir da raiz, né, propondo soluções verdadeiras, não apenas para problemas sociais, mas para injustiça agrária, para injustiça urbana, para injustiça ambiental, para um monte de discriminações e violências que acontecem no seio da nossa querida sociedade mineira. Então é uma alegria estar com todos vocês aqui, né? E aí eu devolvo a palavra ao nosso advogado Luiz Fernando para continuar a coordenação aqui. Que é do Movimento de Libertação Popular. Nós criamos esse movimento de libertação popular pela população de rua. Então muitas pessoas jogaram na rua, nós estamos com mais de 10 mil moradores de rua. E aí aqui em Belo Horizonte, né? Aqui em Belo Horizonte, nós temos mais de 10 mil moradores de rua aqui em Belo Horizonte. Então o pessoal estão fazendo ocupações e nós vamos acompanhando a eles. Só que nós conseguimos, no nosso movimento, vai fazer agora em fevereiro 3 anos, é um movimento novo. Então nós já conseguimos, já com esse pouco tempo, nós conseguimos 120 bolsas aluguéis. As nossas bolsas aluguéis está tudo ameaçada. Algumas delas já até pararam. Muitas pessoas estão voltando para a rua. Então como que nós podemos? Quer dizer, nós colocamos o pessoal nas ocupações. E aí o Estado vai e coloca ele na rua. Essa situação, nós queremos saber o que o Estado pode fazer para melhorar essa situação, dar moradia para o povo, que cada ano que passa, a quantidade aumenta mais ainda. E nós criamos esse movimento Libertação Popular justamente para poder diminuir esse povo de rua. Todo ano eu escuto falar mal do povo de rua, o povo de rua está aumentando, mas ninguém toma uma providência para poder acolher esse pessoal. E é isso que eu tenho a dizer. Parabéns, uma salva de palmas para o movimento dos irmãos de rua. Os moradores em situação de rua, Belo Horizonte a gente sabe que no mínimo são mais de 10 mil moradores em situação de rua. A gente até coloca também isso aqui na carta, né? 260 mil no Brasil, 31.200 em Minas Gerais. E Belo Horizonte entre 12 e 15 mil
porque sabemos também que os dados do CadÚnico estão defasados. E defendemos, né, Carioca, inclusive numa ação na ocupação Anita Santos sábado, uma ocupação de pop de rua, que haja moradia primeiro para a população em situação de rua. Primeiro a moradia como elemento agregador ali, para que venham outros direitos também. Todas a todos e a todas, meu nome é Edneia, eu sou moradora do Conjunto Taquaril. O Conjunto Taquaril é uma das ocupações da década de 80. Acho que eu posso dizer que nós aqui, tem mais pessoas que é dessa época, né, Benedita, por exemplo. Nós criamos na década de 80, ainda no regime militar, um movimento de revolta contra contra a falta de política, né, do regime militar, principalmente na questão da moradia, do saneamento. Nessa época, a gente atravessava no país inteiro um período de fome imenso, né? Foi criado um movimento contra a carestia, e junto com esse movimento contra a carestia, deu-se início a uma luta sem precedente pela questão do direito à moradia, né? Essa luta, ela se enriqueceu muito a partir de uma promessa de um candidato, foi o Sérgio Ferrara. Ele prometeu que, se ele fosse eleito prefeito de Belo Horizonte, ele iria construir uma política habitacional, e na época ele tinha um alinhamento, né, do candidato a prefeito, do governador do estado e do presidente que estava assumindo, que era o José Sarney. E o Sarney criou um programa que chamava Proim. Só que, assim, a cidade elegeu Ferrara e ele não colocou a política, a promessa dele em curso. E aí nós iniciamos uma caminhada em prol dessa moradia, porque juntamos todas as pessoas que tinham feito cadastro para receber uma casa nessa época, a partir da associação lá do Alto Veracruz, o KQC, o presidente era o Paulo dos Santos, Paulão, e a gente definiu como estratégia, uma vez por mês, descer a pé para a cidade, e aí a gente vinha uma vez por mês para a porta da Prefeitura de Belo Horizonte, para pressionar o Ferrara, e uma vez por mês a gente ia para a porta do governador do estado, que era o Nilton Cardoso, não, Hélio Garcia. Hélio Garcia, exatamente. Então, assim, depois de uma luta imensa que causou uma comoção imensa na cidade, que movimentou outras pessoas, o prefeito, como punição, deu para a gente morar este local, que se chama Conjunto Taquaril. É um local que já estava condenado para produzir moradia, era um local que já tinham tentado fazer um programa habitacional lá, através da CODEURB. Então, o terreno era impróprio para produzir a moradia deles, e eles tinham feito um investimento na época de posteamento, de calçamento, nos setores lá, que a água, inclusive, lavou a maior parte desse investimento que eles fizeram. E desistiram, o Estado desistiu. E pegaram esse terreno e deram para a gente, que hoje é lá onde a gente está passando. Aliás, não é de hoje não, desde 2004, né? A gente está passando um sufoco danado com as mineradoras que estão lá tentando comer a Serra do Curral. Então, além de todos os problemas que nós temos, de declividade, de solo impróprio, de local sem infraestrutura, sem nenhuma vista e benefício feito pelas políticas públicas, tudo que nós temos. A gente correu atrás dos programas, tanto no orçamento participativo de Belo Horizonte, quanto no Pacto de Favela, quando o Lula implantou, que deu uma cara melhor para a nossa comunidade, correndo atrás desses recursos, né? Lembra que eles deu o material nosso, tinha de se virar com. Exato, a política previa a entrega do material técnico e nós, como punição, não recebemos nada. O nosso Taquaril era um cemitério de lona preta, como era conhecido pela imprensa, né? Então, assim, eu estou fazendo esse resgate até para a gente entender um pouco, né, da onde vem essa luta de moradia. Ela é histórica, ela é muito anterior a isso que eu estou falando, né? Ela remete lá na época imperial, quando assaltaram o país e roubaram todas as terras.
e dividiram da forma que eles quiseram e ainda por cima editaram leis que deixaram a população, principalmente a população negra, fora desse direito. O Estado tomou para si, a partir do primeiro estatuto da cidade, o direito de dividir a terra brasileira com quem ele achava que merecia essa terra. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Né? E a gente tem um problema muito grave na questão da moradia, porque assim, eu entendo que as pessoas precisam ter mais sensibilidade na luta pela moradia. Quando você conquista a sua moradia, seja ela de qual forma que for, seja numa ocupação, seja numa política pública de habitação, é necessário que você se compadeça daquelas pessoas que ficaram para trás e que esteja fortalecendo essa luta, né? Não é possível que nos dias de hoje, a gente enfrentando tudo que nós estamos, porque o governo que está lá, o desgoverno que está desorganizando o país, ele acabou com todas as políticas que a gente estava na luta construindo e com muita dificuldade. Acabou com o programa Minha Casa Minha Vida. Temos críticas imensas, temos muitas críticas, imensas críticas ao programa, mas é o único programa, depois do regime militar, que construiu 6 milhões de habitação no Brasil inteiro. Depois dele veio o quê? Temos crítica ao TAC? Temos crítica, muitas críticas, mas foi o único programa de um governo federal financiado e que deu visibilidade para o povo da favela, que vivia lá pisando no esgoto. Então a gente precisa entender essas coisas para exatamente saber com quem a gente luta, né? Contra quem a gente luta, quem são os nossos inimigos. E hoje o nosso inimigo, ele tem uma cara muito clara, ele não se esconde mais, inclusive, infelizmente, ele está aí numa violência imensa, matando todos aqueles que se colocam contrário a ele, né? É o que se prega nessa realidade aí. Hoje a gente tem um monte de companheiros aí, sempre tivemos, mas por conta de questão eleitoral, é a primeira vez que temos tantos registros. Então, assim, nós estamos vivendo um período muito difícil. E quanto mais unidos a gente tiver, em prol de um projeto que vá beneficiar mesmo, que vá construir alguma coisa, que a gente tenha, no mínimo, direito à fala, direito a colocar as nossas dificuldades, as nossas dores, né? A gente precisa estar junto. A gente precisa estar junto. Nós fazemos parte daquele movimento que luta para que tudo que está escrito na lei que nós ajudamos a construir lá em 1993, com a eleição de Patrus Ananias, seja cumprido. Não só na cidade de Belo Horizonte, mas que todos os municípios do estado de Minas Gerais tenham uma política efetiva de habitação, porque não é possível mulheres, famílias inteiras, morarem na rua ou ter que carregar lata d'água na cabeça para cozinhar, dar banho de filho, morar em lona preta numa condição indigna de moradia. A gente não aceita mais isso. Nós queremos moradia com dignidade, com ônibus, com escola, com centro de saúde, com tudo aquilo que nos garante direito de viver e viver com dignidade. Muito obrigada, Luiz. Eu agradeço aí a presença de todo mundo em nome do movimento, né? E estamos juntos, vamos para a luta. Essa consciência nós precisamos de todo mundo. Bem rapidinho, porque a colega ali deu um show, né? E eu acho que é isso. No final de semana passada, as pastorais de rua tiveram a 4ª Assembleia, e foi aqui em Belo Horizonte. Então ficou muito claro que a cidade é de todos. Todo mundo tem direito à sua moradia, né? Então é muito importante para os candidatos, para a gente que vai votar, para vocês que estão na luta desde 93, é muito importante não esmorecer, né? Se você pegar a história de quando começou até onde vocês chegaram, é muito lindo, né? Eu sou bebê nessa história, mas é um bebê que já chega fortalecido, que já chega com orgulho, que já chega feliz de estar caminhando com vocês, porque vocês é que sabem o que vocês passam. Vocês é que sabem o tanto que já morreram para vocês chegarem aqui e para essa luta continuar. Não esmoreça não, viu? Não deixem de acreditar em Deus, não deixem de acreditar em vocês, na família de vocês, e sempre pensam numa coisa. A dignidade, ela vem através da moradia. Nós chegamos aqui, cada um por si, mas a moradia ninguém tem direito de tirar e nem de lutar, né? Além de lutar, todo mundo tem direito, direitos e deveres do cidadão, né? Então, assim, minha palavra hoje é para que cada candidato se esforce para
falo que eu estou na rua toda hora. Eu falo de uma coisa que eu estou olhando de cara, não é só da comida não. A comida é nosso cartão de visita, uma barraca é nosso cartão de visita. Quinta-feira a gente vai estar ali na Bernardo Monteiro fazendo uma reunião com aqueles moradores ali, com dignidade. O que é essa dignidade? É moradia. Então não se esmoreçam, viu? Não tenham vergonha da luta de vocês, da nossa luta, né? Porque é a nossa luta, e principalmente eu, uma mulher negra, né? Quando a gente pega o índice das pessoas, a gente sabe que essa população negra é pisada, é sofrida, marginalizada, né? Então não vamos ter vergonha não, mas vamos ficar unidos, porque é um dando a mão para o outro que isso fortalece, né? E quem tem certeza dessa luta, e quem vai fortalecer essa luta, é quem está passando por ela. Quem não tem casa, quem estão tentando tirar a dignidade, né? Quem hoje nós vamos sair dessa ocupação, nós vamos pôr vocês no lugar e não vem, é muita gente. A gente sabe que muitos já morreram para conseguir essa casa. Então vocês estão de parabéns, eu estou muito orgulhosa de estar aqui, estou muito feliz de estar representando a pastoral e várias ocupações que eu visito por aí. E a luta é nossa. Não tem essa luta de candidato, minha, sua. A luta é de todo mundo, porque a cidade é para todos, a dignidade todos merecem, ok? Deus abençoe. Jairo, do MTST, chegando aqui diretamente do Triângulo Mineiro, né, Jairo? Gente, boa noite para todo mundo. Queria primeiro agradecer a todo mundo que está aqui e como foi a redação dessa carta, né? Essa redação a muitas mãos, em que a gente somou uma série de acúmulos programáticos que vem de anos, né? De anos em que a gente enfrenta aquilo que é mais nefasto na cidade, que é a especulação imobiliária. Quando a gente pensa na especulação imobiliária, a gente pensa em todo o agenciamento de territórios dentro da cidade para uma gerência que é feita em um lugar muito distante de nós. Hoje os terrenos e toda a área urbana disponível, os vazios urbanos e os potenciais construtivos, eles são especulados na Bolsa de Valores, nos grandes fundos e complexos imobiliários. Quando a gente escreve essa carta e oferta e partilha com essas candidaturas, é dizendo disso, que ninguém aguenta mais uma cidade apossada pelo capital e que reafirma na sua construção diária a reprodução dele e o suplício dos pobres. A gente vive em Belo Horizonte, mas se a gente andar Minas Gerais inteiro, a gente vai ver um aumento significativo da população em situação de rua, um aumento significativo dos aluguéis precários, um aumento significativo da insegurança alimentar causada principalmente pela decomposição da renda que o aluguel representa. A falta da moradia, ela leva à fome. A falta da moradia, ela leva à impotência. A falta da moradia, ela leva a uma extrema precarização da vida. Quando a gente constrói essa redação coletiva, a gente está propondo um novo horizonte para a luta por moradia, um novo horizonte para a produção de políticas públicas. Não só o enfrentamento do déficit habitacional, mas também uma ampla requalificação de imóveis, mas também uma ampla requalificação de bairros com implementação de infraestrutura urbana. Existem outros modos em que a gente não precisa ter uma taxa de conciliação tão umbilical com as grandes construtoras, para que a gente possa produzir moradia digna, trabalhar a requalificação de residências, trabalhar assessoria técnica direta, trabalhar planejamento urbano de um jeito sério, e não de um jeito em que a gente vai administrando perversamente os riscos. E aí, eu acho que o mais importante para a gente pensar aqui hoje, para além da importância da carta, é como a gente produziu, nós não, porque nós lutamos contra eles, mas como a especulação imobiliária produziu em conluio com o poder público, gerenciando quem pode ou não ter terra, quem pode ou não ter casa, o gerenciamento do risco e da perversidade do que é estar sem casa. Hoje, qualquer cidade média de Minas Gerais sabe calcular as suas áreas de risco, inundação, deslizamento, mas a gente não tem nenhum programa de fato que trabalhe em reassentamento de famílias em área de risco. A gente não tem, mesmo com uma enxurrada de recursos públicos, né, uma enxurrada que o Zema ali acumulou e não fez nada para poder sanar esse passivo que vem de anos
Se a gente for pensar, por exemplo, Ouro Preto, que é uma cidade que a gente tem uma atuação de bastante tempo, a gente vai ter pessoas que nas enchentes de 2005, nos deslizamentos de 2005, no bairro Taquaral, estão ainda no Bolsa Moradia. Num Bolsa Moradia desatualizado. Porque o valor do aluguel cedido, ele não acompanha a voracidade do mercado imobiliário. Então é extremamente necessário que a gente combata a perversidade e essa gestão perversa, maligna do risco. A gente precisa reassentar essas famílias. Um programa construído a muitas mãos, ele soma todos os suplícios, todas as dores nossas, mas ele também soma todas as nossas inteligências. Tudo que a gente praticou junto nesse período para trabalhar a regularização fundiária, trabalhar a construção de conjuntos, trabalhar moradias alternativas, modos de construção alternativo e trabalhar principalmente o enfrentamento e a mediação dos conflitos. Hoje a gente tem um equipamento importante no Estado, que é a mesa de diálogo, mas que não tem capacidade de intervenção para além da pacificação dos conflitos em quase que uma inutilização da luta das pessoas que estão ali resistindo nos territórios. Embora a mesa seja profundamente importante para diminuir a letalidade nas revoluções, ela precisa se tornar um equipamento de pactuação para o reassentamento de famílias, de pactuação para a suspensão de despejos. Porque é lá, com a participação da sociedade civil, que a gente tem capacidade de influir na gestão territorial. Porque quem influi quem tem influência sobre a gestão territorial hoje é a MRV. Quem ordena a cidade hoje são os conglomerados de construtoras. Belo Horizonte chegou no ápice da sua crise do habitat, no ápice da sua crise do acessar a cidade. A gente precisa resolver isso, e a gente não vai resolver isso sem luta, nem sem o Lula, nem sem a luta. Então a gente vai precisar das duas coisas. A outra coisa que a gente precisa pensar de fato é que se a gente não der conta de enfrentar a especulação imobiliária ao nível que ela chegou de financiarização, nós vamos ter cidades fadadas a uma exclusão tão profunda que ela nunca vai ser reparada com a construção de novas unidades. A gente só tem uma opção: ou nos próximos anos a gente arregaça as mangas e as calças para poder marchar e produzir isso que a gente coloca como programa, ou os nossos que virão vão viver uma cidade muito mais desigual dessa que agora está. Prazer estar aqui com vocês todos. Estou retornando do Triângulo, da ocupação Fidel Castro, da ocupação Beira Rio, da nossa construção lá também, né? E é importante dizer que isso não é um fenômeno só das metrópoles. Isso é um fenômeno de qualquer cidade média de Minas Gerais que ultrapasse 100 mil habitantes. Então é importante que a gente olhe para a inteireza desse Estado, para combater déficit habitacional, mas combater principalmente a especulação imobiliária como ela está. Do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Meu nome é Nilmara, sou da ocupação Carolina Maria de Jesus, agora sentada aqui na Rio de Janeiro, né? Uma vitória grande. A gente está aí lutando pela moradia, não só a nossa, lógico. Vamos unir, né? Eu tô vendo que a gente está unindo aqui os movimentos, é uma coisa maravilhosa aí para conquistar aí nosso direito aí, gente. Eu morava de favor na casa do meu pai. Aí, você sabe como que é, né? Ah, você tá dentro da minha casa, vai seguir as minhas ordens. Então, aí eu conheci uma pessoa maravilhosa que me apresentou aí. Tô aí lutando para conquistar minha moradia, dos meus filhos. Uma coisa que eu sei que a gente tem que lutar não é só para ter um teto, e sim um lugar com dignidade. Que nem a companheira falou assim que eu cheguei, eu fiquei indignada. Pegar as pessoas que estão necessitadas e colocar numa área de risco. Isso é uma puta sacanagem. Gente,
você quer ajudar a população, que elas não passam necessidade? Pelo amor de Deus, dá uma coisa digna, que tenha água, estrutura, tenha escola, tenha saúde, tenha essas coisas básicas, que é o mínimo que a gente merece. Nossa, eu fico indignada. Gente, desculpa aí, muito obrigada pelo convite, né? Obrigadão inteiro. Eu sou da professor Fábio Alves. Ocupação lá no Barreiro, né? Isso, no Barreiro, lutando por moradia, ter uma vida digna, muito sofrimento, falta de água demais, né? A gente passa muito aperto ali, mas a gente não pode perder o foco, tem que ser sempre unido. Por isso que eu estou aqui representando o professor Fábio Alves. Que fez defesa aí de muitas ocupações e deixou a semente aqui também nossa. Grande professor Fábio Alves. Fábio Alves, presente. Sou músico, sou da Brigada Popular e sou da Vicentão. Olha, Ocupação Vicentão. Essa carta aí eu não peguei porque essa letra não me usa. Mas essa carta me fez eu lembrar, a nossa companheira ali estava falando, dos anos 80, era lá. Essa carta me fez eu lembrar de 1988, quando um companheiro leu a carta da democracia do nosso país ali na frente à rodoviária. Naquela ocasião, eu trabalhava dia e noite, porque para você consultar, você tinha que vir no INPS, na Afonso Pena, levar a carteira, olhar se o sindicato estava em dias. Se tivesse, se dava o bilhetinho, assinado para você ir para o posto médico, ali do outro lado do parque municipal. Do contrário, não tivesse em dia, você tinha que caçar um remédio do mato, tomar e não consultar. Então a coisa era feia. Então eu quero lembrar os candidatos nossos, aí na luta, que igual o companheiro falou ali, os interiores de Minas Gerais tem professora andando a cavalo para ir para dar aula, outras vão a pé. Tem município em Minas Gerais, você chega e procura uma secretaria de habitação, eles nem sabem o que é isso. Ah, não, resolve tudo lá dentro da prefeitura mesmo. E tem algum projeto de moradia para esse povo que está morando aí na beira do córrego? Rato convivendo com esse povo aí, povo convivendo com essa bicharada no meio do córrego aí. Isso na cidade de Timóteo aí embaixo mesmo. Não tem secretaria de habitação. Entendeu? Então é preciso nós ter um governo que olha não só a capital, mas o futuro do nosso povo e os valores de Minas Gerais. Eu perguntei a um político aí dentro da Assembleia, se você sabe aonde que nasceu a música Professorinha? Ele falou, não sei. Pois então, é uma cidade que foi carrascada pela mineradora, foi uma das primeiras, divisas do Rio de Janeiro com Minas Gerais, né? E ninguém faz a ideia de Miraí. Ali nasceu a música Professorinha. Nós precisamos dar valores às coisas de Minas Gerais. Nós precisamos ter um governo que cobra da mineradora igual a Vala de Doce tem. Mas eu conheço a Vala de Doce, de idade de 9 anos, é uma empresa que tem um equipamento sofisticado e pode investir nisso aí, do jeito que tira o minério de Minas Gerais, mas sem prejudicar, sem riscar a vida das pessoas. Hoje nós temos mais de 40 cidades em área de risco por causa da bala de doce. Nós precisamos de arrumar um governo de Minas Gerais que tem punho forte, que tem vergonha na cara, que não se iluda pelo dinheiro não, que não faz parceria com a empresa não. Poxa, meu primo trabalhou na bala de doce, se aposentar, morreu. Essa vala é muito antiga, essa vala emburacou Minas Gerais todinha. A única cidade que eu fiquei sabendo agora há pouco tempo, Pará de Minas. Pará de Minas está em risco. Agora eu imagino vocês aqui dentro de Belo Horizonte, uma Mabel que não funciona. Você chega lá na Mabel, há um monte de gente trabalhando comendo à toa, levando dinheiro público à toa. Entendeu? Qual o projeto de habitação aí?
A Mabel só aparece na época da chuva. Nunca Defesa Civil, mesmo assim, imprensado pela imprensa. Vocês já notaram isso, que a Mabel só funciona na época da chuva em Belo Horizonte? Mesmo assim, apertado. Acabou a chuva, acabou. Não vem Mabel mais sem projeto nenhum. Nós precisamos de um governo que dá um arroxo do Estado na capital, do modo geral. Um governo punho forte, entendeu? Para gerar moradia para o povo. Tem gente do interior para cá, porque lá a prefeitura está chacoteada. Não tem sequer uma secretaria de habitação. Então é isso, vou confiar em vocês, a luta é nossa, nós temos que dar um jeito nisso aí. Muito obrigado. Valeu, Vanderlei! Sintetiza aqui um acúmulo de vários anos, de vários movimentos sociais, nessa pauta de direito à moradia, contra os despejos, por direitos sociais. E vamos agora passar ao próximo momento, que é a palavra às nossas companheiras candidatas aqui presentes. E aí, primeiramente, vamos passar a palavra para a Vanessa Portugal, candidata ao governo pelo PSTU. Boa noite. Eu sou Vanessa, eu sou candidata pelo PSTU e pelo Polo Socialista Revolucionário. Tem um conjunto de organizações que estão junto conosco. E eu faço parte do movimento Luta Popular. Eu tenho uma atuação aí combinada na educação e especificamente na luta por moradia, que é onde o movimento atua, mas aqui nas ocupações urbanas. Eu assino a carta, é claro, parte das nossas reivindicações, mas eu queria fazer algumas provocações e algumas observações, porque sou eu, Então, é preciso fazer algumas. Olha, gente, o problema de moradia no Brasil não é um problema que vai ser enfrentado com o processo de conciliação. Eu entendo as opções que as pessoas fazem. Eu sei, é o que eu disse lá, pouca coisa no universo é pior do que Bolsonaro. Mas a verdade é que nós nunca tivemos um programa de moradia que fosse de fato para atender a população mais pobre da cidade. Infelizmente, a Minha Casa Minha Vida representou pouquíssimas moradias para a população mais pobre das grandes cidades. E mais, o Minha Casa Minha Vida foi um impulsionador da especulação imobiliária e expulsou uma parte da população mais pobre dos centros urbanos. E por que a gente precisa discutir isso? Não é porque eu tenho que ser contra porque foi um governo que fez. É porque tem um problema com repetir esse tipo de programa. Tem um problema com os programas que colocam os pobres para fora dos centros urbanos. Tem um problema com isso. Essa carta tem um elemento muito importante, que é muita casa sem ninguém, muita gente sem casa. A frase não é essa não, mas o conteúdo é esse. Gente, não tem jeito, tem que expropriar mesmo. Tem que fazer o debate da propriedade da terra. Não tem saída. Porque veja bem, aonde que os pobres de Belo Horizonte vão morar? Mesmo que o governo resolva construir. Aonde eles vão construir os conjuntos habitacionais? Em Neves? Na periferia de Neves? Não que eu tenha nada contra Neves, mas está errado. Se eu tenho imóveis vagos no centro da cidade. Não dá, tem que tirar a população da área de risco. E tem áreas que tem que tirar mesmo, não é só ajeitamento. Mas vai jogar aonde? Lá na Fábio Alves é um negócio importante, porque não é no centro da cidade, mas não é também exatamente uma periferia. É uma periferia, lógico, porque está no limite, mas é muito urbanizado. E as casas ainda não caíram, Depois vão acabar caindo, porque se a prefeitura não entrar para urbanizar, vai acabar dando problema. Mas o terreno é absolutamente apropriado para moradia. E o Estado poderia desapropriar com uma canetada. Inclusive o proprietário quer, mas o Estado não vai fazer. Sabe por que ele não vai fazer? Porque ele não vai legitimar o método da ocupação. Agora, tinha que desapropriar sem indenização. Porque a verdade é essa. É um escândalo. Tem 500 casas construídas e vão passar o trator. Quer dizer, nós acreditamos que não vão, porque a luta não vai resistir, não vai deixar passar o trator. Não pode acontecer isso. Mas a linha é passar o trator. E a prefeitura não entra. Nós ficamos 3 dias na pandemia acampados na porta da prefeitura, pedindo uma reunião. E o Caluru sentou na mesa, porque não podia reconhecer a ocupação. Não podia entrar para pegar o nome das famílias, porque se entra e pega o nome,
mesmo esse sistema, não tem jeito de ser diferente, porque é uma luta direta contra a propriedade privada. E nós chegamos a um grau de barbárie tal do capitalismo que nem isso ele faz. Nem reforma agrária faz, e muito menos reforma urbana. Não existe possibilidade de um plano organizado urbano, porque o capitalismo não é organizado, ele é desorganizado. As cidades crescem de acordo com as tendências do momento e do mercado imobiliário, que é a lógica do lucro, que é a lógica dessa sociedade que nós vivemos. No mais, estamos juntos. Aliás, o sentido da candidatura é esse, né? É dar expressão para as lutas populares, para as lutas dos movimentos sociais, que senão também não faz sentido nenhum. Essa aí é a obrigada, gente. Valeu, Vanessa. Aqui na sequência para Renata Regina, candidata ao governo pelo PCB. Boa noite. Saudar a iniciativa da carta, mais uma vez, não é a primeira vez que acontece a elaboração de uma carta de compromisso. E firmar publicamente, como vocês solicitam aqui, o compromisso com a carta, mas dando seguimento um pouco da provocação que a Vanessa traz, não que tudo que está aqui são necessidades imediatas e muito realizáveis, né? Tudo que está proposto aqui tem condições de serem realizadas a curto prazo. Só que exatamente por essa perspectiva que a gente vive inserido num sistema que necessariamente precisa de ter gente pobre para que exista gente bilionária, que a gente vive num sistema que precisa de ter gente, mesmo a gente vivendo num estado, num país que tem grandes recursos hídricos, num país que mais tem recursos hídricos do mundo, a gente tem população sem acesso à água, mesmo a gente já tendo tecnologia barata o suficiente para garantir saneamento básico para todo mundo, ainda tem gente morando com rato dentro de casa. É porque a lógica capitalista, ela precisa disso para continuar a forma das coisas como estão. Muita gente concentrando toda a riqueza produzida pela nossa classe que está passando por um processo tão intenso de precarização e de exploração, que a gente vai vendo, vai aumentando o desemprego, a gente vê como que isso impacta as famílias, como que impacta principalmente as mulheres, o povo negro, que foi quem mais morreu na pandemia, que é a maioria que está no mercado informal agora, que é a maioria que está nesses números todos aqui de déficit habitacional também. Então, nós, do Partido Comunista Brasileiro, elaboramos um programa cujo eixo, um dos eixos centrais é a construção do poder popular. E por que eu faço questão de trazer isso aqui? Porque o nosso programa é um programa radical, anticapitalista e anti-imperialista. E não é um programa que você consegue implementar com política de conciliação, não é um programa que você consegue implementar fazendo concessões, negociando direitos que para nós são inegociáveis. É um programa que para a gente conseguir que ele seja aprovado, que a gente vá avançando na sua implementação, na efetiva implementação, porque como a companheira disse muito bem, já existe uma série de políticas públicas, uma série de legislações que já dão conta desse direito. Existe uma Constituição Federal que supostamente garante tudo isso que foi falado aqui, direito à moradia, à água, à saúde, à educação, e que a gente sabe que, infelizmente, não é um direito efetivado na prática. Então a gente entende que, inclusive, a defesa das liberdades democráticas passa necessariamente pela construção do poder popular. Porque quando a gente fala de democracia, a gente tem que perguntar democracia para quem? Se tem gente sem casa, a gente não está numa democracia plena. Se tem gente passando fome, a gente não está numa democracia plena. Se tem gente tendo que trabalhar por horas e horas e horas para receber menos do que um salário mínimo, para receber um valor que não dá conta de botar comida na mesa da família dele, a gente não está numa democracia plena. Essa pessoa, inclusive, quais vão ser as condições objetivas que essa pessoa vai ter de poder se levantar e lutar contra essa realidade que está assolando ela. E o que consiste a construção do poder popular no nosso Estado? Estabelecer conselhos populares que vão estar tratando todas as questões mais urgentes da nossa população e não só tratando. Quem vai fazer parte desse conselho somos nós, somos vocês aqui. A gente não vai chamar uma mesa com diálogo só com representação. A gente quer ouvir todo mundo que está precisando de casa. Porque a gente quer garantir que essas pessoas vão ser as pessoas responsáveis pela elaboração e depois vão ser as pessoas elaborou. Não vai aprovar não, porque a Renata Regina, governadora, não consegue. A gente tem 3 candidaturas à Assembleia Legislativa. Se no melhor cenário todas forem eleitas, a gente ainda não consegue. Mas através da organização dos conselhos populares, a gente avança na luta organizada da classe trabalhadora. E aí a gente consegue, sem grandes dificuldades, colocar 100 mil lá na porta da Assembleia, colocar 100 mil na porta do Palácio do Governo. E aí, minha gente, como todo mundo falou aqui, todo mundo que já está assentado ou que está no processo de ocupação, tudo que conquistou até hoje foi na base da luta. E é só a luta que muda a vida. E é por isso que a gente precisa necessariamente de construir instrumentos que vão rumar para a gente romper com essa lógica capitalista, para a gente superar o capitalismo e garantir uma vida plena e emancipada
emancipada para todo mundo, com dignidade para todo mundo, com acesso a direitos a todo mundo. A gente vai parar de falar de direito, porque vai ser uma realidade, todo mundo vai ter acesso aos direitos que são tidos como mais fundamentais e são aí, historicamente negados para grande parte da população. O Partido Comunista Brasileiro completou esse ano 100 anos, e eu posso falar que nós temos 100 anos de luta concreta pelo direito à moradia no nosso país. Participamos de processo de luta por moradia ao longo de todos esses 100 anos, em todas as regiões do Brasil, mesmo nos períodos em que a gente enfrentava a intensa perseguição da ditadura militar. E é por isso que eu vou terminar dizendo, nosso compromisso não é só com a carta, nosso compromisso é de seguir na luta, porque toda a militância do Partido Comunista Brasileiro aqui em Belo Horizonte também, e onde a gente está organizado no nosso estado, atua junto às ocupações cotidianamente e está sempre junto nas lutas contra o despejo e está sempre junto nas lutas da nossa classe, que inclui, evidentemente, uma das lutas prioritárias, que é a da moradia. Então, o nosso compromisso não é só com a eleição, nosso compromisso é, de fato, com a luta organizada e com a luta por moradia. Quero deixar isso aqui bem enfatizado. E a gente quer avançar para que a gente consiga parar de lutar por despejo zero, para a gente zerar o déficit habitacional no nosso estado, e aí a gente não vai precisar insistir na pauta do despejo zero, porque não vai ter gente para despejar, vai estar todo mundo com seu direito à moradia garantido, com dignidade, infraestrutura. E só ressaltando, a gente precisa ressaltar que essa infraestrutura, que um dos eixos prioritários do nosso programa também é a reforma urbana e a reforma agrária, prevendo essas questões de infraestrutura, como garantia do acesso à saúde, acesso ao transporte, porque mesmo nas ocupações regularizadas, elas são prejudicadas e levam anos a conseguir um transporte minimamente adequado, que para ser adequado, aliás, tem que melhorar muito, que a gente consiga garantir escola dentro das comunidades e que as famílias que a gente for realocar por estar em área de risco, a gente consiga manter essa perspectiva de preservar o direito à convivência em comunidade, e não precisa levar essas pessoas para regiões isoladas, onde elas não vão ter vínculos ali com a população no entorno. A gente precisa privilegiar isso, é o melhor interesse e é a garantia do direito e da dignidade das pessoas. Dessa forma a gente consegue avançar por meio da construção do poder popular, rompendo essa lógica para acabar com o neoliberalismo, que entre seus pilares aí tem também a especulação imobiliária, para a gente conseguir avançar para a construção de um socialismo, que vai ser exatamente o oposto do que a gente tem nessa sociedade capitalista que a gente tem hoje, que massacra tanto aí a nossa população com falta de moradia e de todos os direitos mais básicos. Obrigada, gente. Valeu, Renata. Candidatura do PSOL, que é composta pela Ana Azevedo como candidata a vice e a Lorene, candidata a governadora. Gratidão, boa noite. Eu sou Ana Azevedo, estou candidata a vice-governadora numa chapa com Lorene Figueiredo, minha companheira de caminhada, minha companheira de luta. E eu quero primeiramente saudar os movimentos aqui presentes, principalmente os nossos mais velhos, pedir licença, saudar os senhores, as senhoras, que chegam antes e constroem tudo isso. Luiz, companheiro de caminhada, saudar as brigadas populares, com Luiz, com quem eu aprendo tanto, questiono e aprendo. Sou Ana Azevedo, faço parte das brigadas populares também, sou do PSOL, estou na luta por moradia. Faço uma caminhada mais próximo de Luiz, mais próximo de Jairo, e já estivemos com presente aqui com tantas outras mulheres, e é bom ver essa casa cheia de mulheres. Eu acho que num plano de governo, ou um governo que não pensa moradia, não merece pensar governo, Porque não existe governo, não existe pensar governo se você não pensa moradia, porque moradia é pensar futuro. E principalmente para nós, porque eu venho de uma periferia, sou da região metropolitana de Belo Horizonte. Então eu construo a luta a partir do território de onde eu venho. Eu construo a luta a partir do lugar de onde Renata conhece bem, de onde tivemos a honra de trabalhar. Eu construo a luta a partir desse lugar. E pensar futuro tem que pensar moradia, porque os nossos que estão lá, os nossos não têm endereço, os nossos não têm CEP, os nossos não têm acesso à escola, porque quando você precisa da escola, se você não tem CEP, porque você não tem endereço, porque você não tem moradia, você também não consegue a escola. As nossas não têm acesso à saúde, o acesso à saúde é negado, porque se você não tem moradia, você não tem CEP, logo você também não tem acesso ao posto, porque você não faz parte da sociedade. Então é um ciclo que nós precisamos romper.
Então, nessa noite, sim, nós assinamos essa carta de compromisso, e principalmente porque a mulher que se propõe a estar nesse lugar, as mulheres que se propõem a estar nesse lugar de candidatura a esse governo das Minas Gerais, é uma mulher que vem da periferia, é uma mulher que constrói com a periferia, é uma mulher que constrói com a juventude. E se nós pensarmos o futuro da juventude precisa passar por moradia, porque a nossa juventude, companheira Lorena, ela merece ter casa, ela merece ter escola, ela merece ter saúde, ela merece ter dignidade, ela merece ter ônibus na porta, ela merece ter acessos esses que ainda hoje, no ano de 2022, são negados. E eu passo para você falar do nosso lindo plano de governo. Obrigada, Ana. Eu quero agradecer o convite de estar aqui, porque o PSOL é o partido onde também essas lutas da moradia se encontram. Existem movimentos pela moradia que constroem cotidianamente as lutas nos territórios e o nosso partido. Assim como a Ana apresentou. É aquilo que a Ana disse, moradia é o começo de um conjunto de direitos, de um conjunto de acesso a direitos sociais que o Estado, como representante dos mais ricos, nega cotidianamente às nossas famílias. E também, quando a gente faz o recorte de gênero, quando a gente vai analisar as famílias, do mais de 500 mil de pessoas sem moradia, ou que tem, quando a gente junta com as que pagam um ônus excessivo de aluguel, o número vai lá para o espaço, são mais de 70% de mulheres. Então é incontornável para nós todas, mulheres que estamos aqui, candidatas a governo, tratar da discussão da moradia como uma questão fundamental do direito das nossas famílias à vida, à dignidade, ao futuro, ao sonho. Então quero saudar muito, eu estou muito emocionada aqui, porque quando eu vi Frei Gilvan, ouvi o Carioca, ouvi os companheiros que vêm da pastoral de rua, a Neuma, tá aqui, a Neuma estava lá, Neuma? Já fugiu. Eu fui levada, para o momento de nascimento de Jesus, que nasceu como um sem-teto, Jesus nasceu lá numa manjedoura, no meio do caminho de lugar nenhum, fugido da perseguição do Estado. E é um instrumento para nós de fé, de esperança, de renovação da esperança, mas acima de tudo, é um elemento que nos constitui como identidade no nosso povo, mas que traz aquele tempero que não pode faltar. Que entre a derrota do capitalismo e a negação de direitos que Bolsonaro e Zema representam, existe uma caminhada do povo. E uma caminhada do povo que, como diz Gilberto Gil, a gente precisa andar com fé porque a fé não costuma falhar. E a gente tem que ter fé na nossa luta, fé na nossa solidariedade de classe, fé na nossa capacidade de transformar a vida que vocês já fazem todos os dias, quando constroem lá as lonas pretas e quando conquistam o endereço, a posse da terra. Quero saudar especialmente o Jairo, do MTST. Você falou que veio lá do Triângulo, porque quando a gente luta pela moradia, a gente também luta por um conjunto de outros direitos à vida. Tem lá a discussão do Córrego do Mogi contra a especulação imobiliária, que está lá destruindo árvores, destruindo água, destruindo espécies, destruindo aves. A Serra do Curral aqui, que o governador sequer escuta, sequer estabelecer um diálogo com os quilombolas da Serra do Curral, e os exemplos que vocês trouxeram na carta. Então quero dizer que a nossa tarefa mais imediata para hoje, para ontem, para dia 2 de outubro, é derrotar os exterminadores do futuro, Zema e Bolsonaro. Para a gente começar, na nossa caminhada de fé, de luta, de solidariedade, de esperança, a desenhar um outro futuro. Quero convidar todos vocês a conhecer o plano de governo do PSOL, que entre o nosso programa máximo, o fim do capitalismo, e a exterminação do futuro, existe a possibilidade de construção de uma cidade transformada, uma cidade para os trabalhadores, feita pelos trabalhadores e trabalhadoras e para os trabalhadores. Então quero também convidar vocês a conhecer as nossas... Vamos juntos, porque a gente vai continuar sonhando, a gente vai continuar, através do sonho,
construindo na nossa caminhada de luta, de fé, de solidariedade, a utopia, que é o que nos faz caminhar, mas é também onde nós vamos chegar, até a vitória. Um grande beijo para todos, um grande abraço. A carta estava assinada até de olho fechado, porque a gente concorda com tudo e está no nosso plano de governo. Um beijo. Beleza, Lorene. Candidaturas. Garantir todo o nosso compromisso ético-político com essa carta. É a candidata Lorena assinando a carta dos movimentos sociais do campo e da cidade de Minas Gerais aos candidatos e candidatas ao governo de Minas Gerais. Agora a Ana assinando, candidata a vice-governadora pelo PSOL. É a Renata, candidata a governadora pelo PCB. Agora a Vanessa Portugal, candidata ao governo de Minas pelo PSTU e Polo Revolucionário. E socialista. Socialista. Assinando a carta, um compromisso com os movimentos sociais, com a certeza de que não vai ter jeito não, gente. Vamos ter que chutar a porteira. É voador e pé na porta. Ótimo. Nossos direitos vem ou não vem? Vem! Nossos direitos vem! Nossos direitos vem! Se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. De novo! Nossos direitos vem! Nossos direitos vem! Se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. E viva as mulheres! Viva! Vieram receber nossa carta. Nenhum com luta, com garra, a casa sai na marra. Com fé, com luta, com fé, a casa fica em pé. Com luta, com fé, a casa fica em pé. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Com fé, com luta, com fé, a casa fica em pé. Com luta, com fé, a casa fica em pé. Também. De novo. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não vem nosso direito, o Brasil perde também. E viva as mulheres! Vieram receber nossa carta. Nenhum macho branco hétero cis proprietário